Boa noite, estamos começando mais um podcast. Quero agradecer aqui a Clumier. Também quero agradecer a GVS Sport, que é a nossa patrocinadora. Gente, eu vou ter que ler, porque assim, eu não sou muito boa de guardar as coisas na memória não, tá? Ó, a GVS Sport é uma empresa de retrovisor, a maior da América Latina. E ela é 100% nacional, é referência no mercado e agora ela está com uma linha prêmio, gente, precisa conhecer. Se vocês quiserem saber mais, é só entrar no site da GVS Sport. Lá tem todas as informações. E também quero agradecer a Carol Rossi, que é uma clínica de estética aqui de Atibaia. Ela faz todo o procedimento de corporal. Também tem manicure, cabeleireiro, tem de tudo lá, gente. E também tem um cappuccino maravilhoso para você experimentar. E, gente, hoje eu tô aqui, ó, com um moletom vermelho, porque minha cidade tá fria. Eu tô com uma blusa vermelha também. Estou com uma blusinha branca. Estou com brinco. Meu cabelo está solto. No momento eu tô de óculos, tá? Eu tenho os olhos verdes e sou parda, tá bom? E eu estou aqui hoje com duas convidadas, gente, aqui do Supera, de Atibaia. E a gente vai saber a história do Supera, vamos conhecer a nova gestora do Supera. E vou dar a palavra para Carol e para Adriana. Queiram se apresentar. Bom, eu sou a Carol. Na verdade, eu sou de São José dos Campos e a Atibaia me recebeu aqui, né? Na verdade, assim, o Supera é uma coisa que eu amo fazer, que eu adoro. E diante disso, surgiu a oportunidade de empreender, né, em Atibaia. Então, assim, a minha história começou há 8 anos lá no Supera. Então, assim, quando eu fui para o Supera é interessante, né? Na verdade, eu fui como aluna. E aí eu me apaixonei pela metodologia, eu falei, poxa, desenvolvimento. E começa com a matriz, que é o cérebro. E aí trabalhei durante muitos anos, e aí chegou um momento que eu tinha que alçar novos ares, entendeu? E aí eu decidi, e falei, bom, agora está na hora de empreender. E aí apareceu Atibaia. Então, essa Atibaia é uma cidade que eu não conhecia, eu não sabia nada. Na verdade, eu brinco, né, que quando eu me mudei, ligou a minha energia no apartamento. Porque, assim, eu vim para Atibaia e quando eu entrei na unidade, foi uma coisa muito interessante. Eu olhei e falei, é aqui que eu quero empreender. Nossa, Carol. Então você deixou a sua cidade. Tudo. E veio para cá. E vim para cá para realmente me desafiar. Acho que é tão importante assim, a gente vive, né? O Supera, na verdade, ele é novidade, desafio e variedade. Então, quando você atua no Supera, eu falei, eu tenho que viver isso. E a gente gosta de uma zona de conforto, né? A gente gosta. É gostoso você ter a sua rotina. Imagina, eu tenho 20 anos de casada. Então, assim, eu sempre vivi em São José. A maior parte da minha vida. E aí, tudo estabelecido. Todos os parceiros, as escolas eu conhecia. E aí eu falei, bom, e agora? Eu realmente não consegui, não houve oportunidade para ter uma unidade lá, por conta que já existiam outras. E foi muito interessante. A antiga, né, proprietária entrou em contato e falou assim, Carol, eu quero vender para você. E ela falou assim, eu vejo muito do Supera em você. E aí foi que surgiu o Supera. E eu estou aqui desde fevereiro. E assim, a cidade me abraçou. Foi uma novidade, no início não é fácil, né? A gente entra, tudo um desafio, mas assim, eu estou muito feliz, de verdade, de estar à frente do Supera e de estar à frente de uma unidade que é minha agora, né? E o seu marido, lógico que veio também. Veio, assim, foi tudo, é uma transição. Então, assim, ele vem, trabalha em São Paulo, ele fica um pouco comigo, me ajuda bastante. Então, a gente vai se organizando. Nossa! E você conheceu, então, a Adriana... Aqui. Fala aí, você que está aí no Supera um bom tempo, se apresenta também. Eu sou a Adriana, já estou aqui no Supera há 7 anos, né? Desde o início. Estou como educadora e hoje estou como gestora pedagógica. Então, eu sei tudo dos alunos, pai, mãe, conheço todo mundo de lá. Que legal! E você, né, no caso que está pegando agora o Supera, pegou o Supera em fevereiro, para você, qual que está sendo o maior desafio? O maior desafio foi assim, Silvia, entender as pessoas, né? A população muda, é uma cidade. Eu saí de uma cidade grande, de 750 mil habitantes, e fui para uma cidade menor. Então, o ritmo,
existem características próprias. Então, assim, foi diferente. Mas, na verdade, eu gosto tanto do Supera de verdade que como os alunos me acolheram muito bem. Entendeu? Quando eu entrei aqui também, a Adri super me acolheu. Então, assim, é uma equipe pedagógica muito boa, é uma equipe de verdade que já abraçava o Supera antes. Então, a minha adaptação foi mais fácil por conta disso. Os alunos me receberam muito bem. E aí eles vão me dando dicas, entendeu? Onde fica isso, onde fica aquilo. Mas foi bem... Não foi assim, tudo é um desafio. Mas foi tranquilo por conta dos alunos. E a Adri, eu conheço porque eu fiz Supera, né? E ela abraça qualquer pessoa, ela tá lá. Ela é bem assim mesmo. Sempre sorrindo, sempre, né, ajudando. Então, eu acho isso muito legal. O acolhimento é uma coisa muito importante pra gente. Na verdade, assim, a gente brinca, né? A gente estava conversando aqui antes, que assim, a rotina do Supera é muito dinâmica, mas a gente gosta muito do que faz, né? Então, assim, esse acolhimento, essa alegria, a gente conhece todos os alunos pelo nome. A gente sabe quem é o pai, quem é a mãe. Então, assim, o acolhimento é uma coisa muito importante, que a gente não abre mão. Nossa. Eu acho que, além de tudo, né, é uma franquia. Então, a gente tem todo um roteiro. Mas, assim, a característica da unidade tem que ter acolhimento, né, Dri? Tem que ter alegria, entendeu? Tem que ter aquele abraço. Tem que saber que aquele toma um cafezinho, aquele outro toma um chá. Então, é bem assim. Que legal. E para você, Dri, agora, qual que é o seu desafio no Supera? O meu desafio no Supera? Ai, perdão. No começo foi a mudança da direção, né? Mas hoje... Estou esperando os desafios. Tá? Então, mas é muito gostoso, assim, essa turma nossa, né? Que tá assim, cada dia tá crescendo, tem uma nova educadora. Então, assim, a gente sente que todas gostam ali, né? Do Supera e gosta ali dos seus desafios, né? E pra gente é muito bom, né? Cada mês tem um roteiro novo, uma reflexão nova, um desafio novo que a gente passa para o aluno. A gente pensa, olha, aquele ali vai gostar mais daquele. E aquele gosta mais do outro tipo de desafio. Isso que é gostoso, né? Saber de cada um que ele gosta, né? Isso é o que a gente mais gosta, de fidelizar e de unir todo mundo ali, né? E hoje aqui, vamos falar de Atibaia, né? Qual que é a dificuldade, assim, das pessoas procurarem o Supera? Porque, assim, eles conhecem de fato o que o Supera faz? Na verdade, o Supera, ele trabalha uma faixa etária muito ampla. De 5 até o idoso, 90, 100 anos. Então, assim, o Supera é um treinamento para a vida. Então, assim, tem algum déficit? Sim, mas também você pode potencializar. Então, isso é um desafio. A gente conseguir se comunicar para tantas idades diferentes. E realmente que o Supera é para todo mundo. Tá? É para aquele que tem um pouco de dificuldade, mas aquele também que quer potencializar. Porque o Supera trabalha tudo, né, Silvia? Então, a gente trabalha o aspecto cognitivo, que é concentração, memória, mas também trabalha a inteligência emocional, né, Dri? E é muito importante hoje, é essencial. Então, assim, qual que é o maior desafio, de verdade? A gente conseguir se comunicar que é para todo mundo. Entendeu? Que o Supera vai agregar para a vida inteira. Sim, e cada vez mais criando sua reserva, né? Sim. Que é o mais importante, a reserva cognitiva, né? Não esperar ela acabar para depois procurar, e sim aumentar cada vez mais a sua reserva, que é o mais importante, né? Porque assim, cada idade, claro, tem um objetivo. Então, por exemplo, você tem um filho, você observa que seu filho tem algum desafio em escola, ou poderia ter um nível de concentração maior, enfim, e aí você, de repente, fala, nossa, o que eu posso fazer? A gente treina isso. Só que também seu filho tem um potencial gigantesco. Você pode treinar isso para que ele tenha mais facilidade. Então, assim, a gente é apaixonada pelo que a gente faz, porque o desenvolvimento não para. O desenvolvimento é contínuo. Então, a gente é bom, a gente pode ser melhor. Eu vou falar um pouco de mim, então. Eu que tenho dislexia e tenho déficit de atenção com hiperatividade. E faz tudo isso. O que Supera na minha vida e tipo assim, eu sei que ele agrega muitas coisas, né? Mas na minha vida, vamos supor assim, no meu que tem um diagnóstico, né? Assim, qual que seria a minha melhoria? Primeiro que o déficit de atenção, você tem que ter concentração. Primeira coisa, a habilidade mais importante é a concentração. Porque sem concentração, você não consegue, você vai ter memória. Então, a gente tem que trabalhar a concentração.
E o déficit também, ele te traz uma ansiedade, né? Porque a falta de atenção, a gente fica o quê? Ansioso. Não, a gente fica batendo o pé, né? Tá lá Faz um monte de sentado. coisa. Não é assim? Eu fico pegando lápis na mesa, fico... Ai, meu Deus! Não, e a sua cabeça não para, né? Não. Então, e isso é uma habilidade que a gente treina através do ábaco, do soroban. Então, você vai treinar a sua concentração, o seu foco. E aí vai um conjunto de habilidades. Vai velocidade de raciocínio, um raciocínio lógico. Então, mas a gente sempre começa a nossa aula com ábaco e trabalha a concentração. Eu gostei muito eu gosto muito do aba, né? Eu pensava que era um bicho de 7 cabeças. E quando o ábaco, né? E quando que é o soroban, né, no Japão. Quando eu peguei e a Adri me ensinou, eu falei, nossa, não é tão difícil assim. Mas eu pensava que eu nunca ia aprender. É porque não quer sair da zona de conforto. Você tem já o bloqueio ali. Né? E quando você aprende a fazer uma conta de uma outra forma, você fala assim, nossa... Exatamente. E assim, e realmente a gente põe a nossa cabeça para pensar. Porque você envolve o dedo... Sim. Né? A Polegar, posição indicador do dedo. Porque você tem que se concentrar, porque às vezes eu colocava o dedo errado, aí na hora não é esse dedo, aí eu voltava para colocar o dedo correto. Sim, a né? postura, tem tudo ali. A maneira de pegar ele, né? E a Adri, às vezes, a Adri falava assim, Silvio, não é esse dedo. Aí eu voltava. Sim. Mas você sabe que no início, né, Adri, o mais desafiador são os dedos. São. A coordenação motora. Postura, tudo. Isso. Né? E o lápis também, que você tem o jeito certo de pegar o lápis. Sim. Porque você quer abandonar o lápis no início, né? E aí tem que fazer aquele movimento de pinça, né? Isso, que tem que trabalhar ali. Isso. E aí fala assim, nossa, mas eu mexendo com os 2 dedos ali, tem uma conta, né? É difícil de entender que ali dá, né? Isso. E aí, fora que você pode trabalhar multiplicação, divisão, números decimais, negativos, olha. Eu não cheguei nisso, eu parei antes. Vamos voltar. Vai voltar, tá vendo? Mas olha que interessante, é isso, é superação, né? O ábaco é uma ferramenta que, né, Dri, ela realmente assusta. As pessoas vão conhecer o Supera e quando as pessoas vão até o Supera, eu faço essa aula, essa primeira aula. Nossa, mas eu não gosto de matemática, então vamos entender. Né? Por que você não gosta de matemática? Porque geralmente tem o desafio, né? Sim, teve um bloqueio, né, de infância, né? Ai, uma professora falou algo que eu não gostei naquele momento, então criei um bloqueio. É que você já pensa em matemática, pensa em tabuada, pensa naquelas letras. Não tem nada disso. Não. É mais simples. Sim. Exatamente. E aí você vai entendendo que é desafio crescente. Então, você vai começar com unidade, dezena, e vai construindo, né? O ábaco é uma ferramenta que ele vai trabalhar muito o quê? A nossa atenção sustentada. Porque ele é uma ferramenta que você pega. Então, assim, imagina a gente ter concentração, algo que você, como você falou, usa a coordenação motora, e aí você começa a trabalhar a sua evolução. Até chegar no momento que você tira o ábaco e faz o cálculo mental. Ábaco. E assim, e fora a amizade que a gente faz... Ah, sim. Que a gente que é o mais importante. Exatamente. Porque tem coisas que você faz em grupo. Sim, individual. Então, isso também traz o quê? A proximidade com outras pessoas. Sim, que hoje em dia, isso falta muito. O método Supera, Silvia, ele é individual. Essa parte cognitiva, de memória, concentração, essa parte de inteligência emocional, ela é individual também. E a gente trabalha muito as dinâmicas em grupo, os jogos. Então, ali você vai desenvolver as outras habilidades também que fazem parte da inteligência emocional. Mas é que assim, eu não sei, né, Adri? A gente é suspeito. O Supera, ele é um lugar mesmo de acolhimento, sabe? Os alunos que chegam e a troca. De todo mundo entender que a gente tem alguma coisa para desenvolver. Sabe? Então, assim, o acolhimento de um aluno para o outro. Você deve ter observado isso. Não, isso que eu ia falar agora, assim, quando eu tinha alguma dificuldade, aí juntava, né, porque a gente estava fazendo alguma coisa em grupo, aí eu tinha dificuldade em alguma coisa, e surgia eles lá para me ajudar, né, 3, assim, não, é muito legal. E a gente também tem que saber que a gente tem realmente as nossas dificuldades e que tem coisas que a gente não consegue fazer sozinho. Isso também é uma superação. Sim. De falar assim, olha, eu não estou conseguindo. E eu falei, gente, eu não estou conseguindo. Eu falava assim, gente, eu não estou conseguindo, né? E isso também é uma superação. Sim, porque na verdade, quando você domina aquilo, é fácil.
E o que a gente faz é atividades diversas. É para você sair da zona de conforto. É para a gente poder ter o desconforto. Por exemplo, de entender que você não domina aquilo. E vai te assustar, e vai te dar medo. E aí é uma oportunidade para a gente trabalhar. Então, a gente trabalha tudo isso. A gente aproveita aquele momento mesmo, sabe? Que ele joga, por exemplo, um jogo e perde. O que você se sente? Qual é a frustração de perder? Só que aí você consegue trabalhar o seu sentimento, o seu comportamento, entendeu? E aí, da próxima, você vai ter uma estratégia. E aí, na sua vida, quando você tiver algum problema, você fala, opa, eu vou dominar. Aí, você consegue dominar, daí vem os outros, né? Então, assim, é um dia por dia. Né? É tudo treino na nossa vida, né? E a gente tem a neuroplasticidade, né? Que é justamente isso. Então, você vai fazendo as atividades e seu cérebro vai expandindo. Então, você vai ter condições também cognitivas de desenvolver aquela atividade. E é muito do iniciar. Mas o que você falou é muito interessante. Às vezes, a gente fica tanto em casa, né? À procura de outras, de repente, de outras ferramentas são importantes, mas por que eu não vou viver isso? Tem um aluno, o seu Hugo Piva, que ele revolucionou para a minha velhice. Assim. Ele, com 94 anos, ele fez a matrícula dele no Supera. E eu matriculei. E foi muito interessante que ele falou assim, eu quero viver isso aqui. Sabe? Eu quero viver. Eu vivi tanta coisa e eu quero ter a oportunidade de ter outros desafios. Então, assim, aquilo ali me transformou, sabe? De entender que uma pessoa com uma idade dessa, ele quis fazer algo novo. Nossa, que legal. Ele assim, eu tenho um carinho imenso por ele. E eu falei assim, poxa, e a filha dele perguntou, pai, e assim, né, ele é pioneiro na Embraer, né? Então, assim, tinha todo um histórico de vida profissional. E a filha dele, por que você vai fazer isso, pai? Ele falou assim, porque eu quero viver isso aqui. Eu quero viver, eu não vivi ainda. Então, assim, a gente chega, às vezes, aos 60 anos e começa a desanimar. Ou chega agora, por exemplo, né, outubro, não vou fazer mais nada, vamos esperar o ano que vem. E não tem isso. A gente vê isso, né, Adri? A gente cria muita coisa. E, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, vocês são muito criativas. Não é, gente, é expansão. Você começa a treinar, você começa a ter aquilo, entendeu? Como vantagem de uma habilidade. Começa a abrir os seus horizontes, né? Começa e eu acho que ele até em termos assim para a pessoa que está meia deprimida, meia desanimada, ele faz toda a diferença. Sim. Porque na verdade, quando você trabalha atividades novas, você já muda. A rotina, ela massacra a gente. Aliás, o vilão para a gente envelhecer é a rotina. É a rotina. Na verdade, a rotina, se você pensar, eu falo assim, que não parece que os dias são meio cinzas? Sabe? Você acorda, você toma café. Então, assim, o Supera toda semana vai ser novo. Toda semana vai ter um roteiro novo, né, Dri? Então, assim, tudo é novo o tempo todo. Então, você precisa ter novidade. Até a mudança das carteiras, né? Sempre tem uma novidade. Tudo. E a Dri vive isso, os roteiros que estudam. Então, assim, e aí você começa a entender que como é bom você fazer coisas novas, né? E você leva isso para a sua vida. Eu falo assim que o Supera é um desenvolvimento para a vida toda. Então, o aluno chega, de repente, tem alunos, né, a gente trabalha muito a terceira idade, que sempre quis fazer aula de dança, mas nunca teve coragem. Eu não tenho coordenação motora, eu não tenho isso. Aí começa a fazer Supera, começa a desenvolver concentração, começa a perder o medo, porque começa a superar, aí entra e começa a dançar. Legal. Entendeu? Então, assim, é um início. E aí você vai trabalhando isso. E a gente fica babando. Sim. Assim, é verdade. A gente fica muito orgulhosa, assim, de ver cada passo de cada aluno, sabe? De evolução de cada história. Sim, o progresso de cada um. De quando eles chegam, né, Dri? Gratificante. De quando eles chegam e você observa a evolução de cada um. Isso pra gente é o melhor, de verdade. A gente trabalha, assim, pra ver a evolução dos alunos. E é a evolução que às vezes as pessoas, nossa, podem de repente falar, nossa, é pequena, pra gente é muito grande. E com certeza que pro aluno também. Sim. Com certeza. O aluno tem uma percepção, né? Sim, a família, né? A família deles acabam mandando mensagem. Nossa, meu pai tá diferente, ele quer fazer isso, quer fazer aquilo. Supera. Não, mas você quer ver uma diferença? Eles não gostam de faltar. Não. Eles não faltam. A gente tem a reposição de aula, mas eles gostam de ir. E eles se preparam, entendeu? Então, as crianças querem ir. Então, assim, isso é escola do Supera. Eu falo que é uma academia, que a gente fala do termo, mas tem que ter alegria, sabe? Tem que ser dinâmico. Então, assim, e tem que ter vontade de ir. E as atividades, elas têm que ser leves. Então, a gente se joga, a gente se diverte junto. Então, assim, porque são 6 ferramentas que nós trabalhamos, né? Então, a gente trabalha o sorobão, o ábaco, a gente trabalha a parte de lógica, de raciocínio, a gente trabalha também as dinâmicas em grupo, os jogos, né, Dri? Sim.
E as neuróbicas, tem o Supera Online. Então, quer dizer, o aluno ali ele vai ter uma experiência. Então, cada aula ele vai ter uma experiência diferente. Nossa, então é muito mais, né? Sim. O Supera é muito mais do que espera. Exatamente. Eu sempre falo assim, né? Quando os idosos chegam, né? A gente tem alunos de 84, né? E tem que se divertir. Eu falo pra eles, tem que ser divertido. E tem muitos, assim, tem muitas histórias, enfim, a gente vai ficar aqui até amanhã falando do Supera. Mas, assim, teve uma senhora que há pouco tempo se matriculou, que ela nunca estudou. Ela nunca sentou numa carteira tradicional de uma escola. Aí você imagina a minha emoção. Sim, foi tão bonitinho de ver ela sentando, tirando foto, mostrando. Ai, vou mostrar pra todo mundo da minha família. E ela vem toda emperequetada, cheirosinha, precisa ver. É muito lindo. Ah, que delícia. Ela e o Você já marido tá me dando dela. vontade de voltar. Tá vendo? Ela Ela e o marido dela, assim, a hora que ela falou, né? E ela... Eu falei assim, como que vai ser voltar para a sala de aula depois de tantos anos? Ela falou assim, eu nunca tive essa oportunidade. Aí eu falei assim, e aí ela tirou foto, mandou para os netos. É isso, né? Quando a gente se alimenta também das histórias das outras pessoas, né? E a terceira idade, ela não vai querer fazer coisas novas. A gente tem isso, o nosso cérebro não quer trabalhar para o novo. Então, a gente fala assim, né? Ai, não quero fazer isso. Você não vai querer o diferente, você vai querer fazer o igual. Então, acho que é muito quebrar isso também. Se dar a oportunidade de conhecer coisas novas. E aí você vai entendendo que aquilo vai te fazendo bem, aquilo vai te alimentando, e aí você vai ficando. Ai, que delícia. É muito bom, assim, nossa. A gente se alimenta de histórias. Sim, a gente tem alunos ali com a gente há 7 anos já. Tem alunos. E não larga a Adriana, tá? Ah, mas é difícil largar a Tri, porque... Deixa eu chorar. A Adriana tem muito acolhimento. E assim, às vezes eu terminava a aula, né, Tri? Eu ficava lá para ter um papinho com ela antes de... Eu acho que eu ficava uns 15, eu falava, agora eu preciso ir, porque senão tem papo. Tem. Mas a gente ama conversar no Supera, a gente ama. Tem bom. papo. Sim. Mas a Adri é assim mesmo, é o acolhimento. A Stephanie também, a nossa educadora. O mais importante é isso. Quando você vai trabalhar campo de desenvolvimento, né, Silvia? Tem que gostar de gente. Tem que gostar Entendeu? mesmo. Tem que gostar. Eu falo assim, né? E tem que ter um propósito, né? Exatamente. Porque se você deixou a sua cidade para vir recomeçar aqui, pegar uma nova... como que fala? Unidade. E vir para cá é porque você tem um propósito em cima disso. Sim. É que, assim, a minha história é uma história que é diferente, né? Ou é muito comum. Eu tinha um problema quando eu era criança. E os meus pais, pelas condições, enfim, não conseguiram me proporcionar. Então, hoje, cada criança que... Aí eu fui estudar, né? Meu pai, claro, das condições dele, começou a buscar. E aí, dentro disso, eu falei, bom, eu quero trabalhar com isso. Eu quero ajudar outras crianças para que elas possam se desenvolver. Então, eu tive uma Carol lá atrás, tive uma Adri que fez esse papel, né? Então, assim, eu realmente larguei tudo e falei assim pro meu marido, é Atibaia. E você pode falar o seu tipo de problema? Claro, é assim, na verdade, eu tive uma dislexia. Eu tinha dislexia, né? E eu não tive a oportunidade, de repente, naquele momento, de ter uma educadora de verdade, né? Sinceramente falando aqui, que detectou isso, alguns sinais. E eu reprovei o primeiro ano, e aí eu reprovei de novo o primeiro ano. Então, você imagina para uma criança com a idade que é para você. Então, assim, foi um baque. E os meus pais, né? Minha mãe dona de casa, meu pai sempre trabalhou, metalúrgico, não tinha esse tempo. E eu lembro que a gente tinha um convênio na época, enfim, e meu pai falou, bom, tem alguma coisa errada. E aí foi que ele buscou. Quando eu conheci uma psicopedagoga, e eu lembro até hoje que ela falou assim para mim, Carol, você pode ser o que você quiser. Então, aquilo me marcou muito. Eu fiz fisioterapia na época e fui estudar. Só que, assim, dentro da fisioterapia faltava alguma coisa. E aí, quando eu conheci o Supera, que eu falei que aí eu comecei, né, a entender o Supera, receber as crianças. Eu nunca trabalhei com idosos também. E aí eu falei, bom, eu quero isso para minha vida. E aí foi. E a sua dislexia, Carol, ela é assim, em que parte? Mais na escrita. Mais na escrita. Eu trocava o P pelo B ali, sabe? Sou eu. P pelo P, o T pelo T, o F pelo V. O meu era mais o P pelo B. Então, eu até enchi meus olhos de lágrima, porque... E é um desafio, porque a gente imagina que somos burra, né? Eu me sentia muito burra. Também repeti de ano.
morria de vergonha de ler, porque do jeito que eu lia, do jeito que eu falo, eu leio, né? Eu lia. Do jeito que eu falo, eu escrevo. E fiz fono com a Débora aqui de Atibaia, lá da Débora Cursi. E foi ótimo para mim, porque hoje, assim, eu escrevo e peço para o meu marido até, Osmar, vê se tem alguma coisa errada. E assim, Silvia, não tem erro nenhum, sabe? Isso me deixa, assim, extremamente feliz, mas o meu cérebro acostumou a escrever errado. Então, para ele, quando eu escrevo certo, parece que é como se eu falasse, não, mas esse T aqui ou esse B está em lugar errado. Mas não é, porque ele acostumou tanto a escrever errado que quando escreve certo, ele pensa que está errado. Então, são coisas que eu tenho que, de novo, retrucar o meu cérebro para ele entender que está correto. E aí que é importante, porque, por exemplo, no Supera ajudou você a ter mais concentração, você ter mais foco, trabalhar o raciocínio. Mas isso também é uma coisa que acontece. Todo texto que eu vou fazer, eu reviso. Acho que a gente tem uma característica, eu não tinha parado para pensar nisso, mas é verdade. Do erro ali, né? A gente ainda, imagina, no primeiro ano é um ano importante para a criança, né? É muito lúdico. Mas eu acredito assim, Silvia, tudo tem um propósito. Da sua dor sai, entendeu? O seu propósito de vida. E quando eu entrei no Supera, assim, e eu realmente estava estabilizada em São José dos Campos, tudo, o pessoal falou, mas você vai para uma cidade que você não conhece nada. Eu falei, mas tem um Supera. E eu vim para Atibaia por conta do Supera. Então, porque quando você gosta muito do que você faz... Daqui a pouco eu vou chorar, né? Entendeu? Assim, eu também me emociono, porque assim, quando você faz o que você gosta muito, toda criança que eu recebo, e a Adri viu, né, que a minha agenda é super assim, porque eu faço questão de receber e eu faço a primeira aula. E eu faço gestão, então assim... Mas quando eu recebo aquela criança e ela fala assim pra mim, eu sou burra, aquilo me dói muito. Aquilo me dói muito. Porque você já passou por isso. Exatamente. E eu falo, não existe, a gente vai resolver, você não é burro, todo mundo tem que desenvolver alguma coisa. E aí a gente começa a trabalhar isso, e aí você começa a ver a evolução daquela criança, e você fala, peraí, eu tô fazendo o que eu vim para fazer aqui no mundo, entendeu? É uma diferença. E quando ela descobrir que ela é tão inteligente, até mais do que muitos... Porque hoje eu me sinto assim, eu penso rápido, eu tenho raciocínio muito rápido, né? Tenho que realmente ler e reler, porque às vezes meu cérebro é tão rápido que eu escrevo mais rápido, acabo comendo letras, né? Então não percebo, e às vezes mesmo eu revisando eu não consigo ver meu erro, né? E é muito triste você ver uma criança falar que é burra, porque quando ela crescer, ela vai crescer um adulto inseguro, entendeu? Com medo de fazer e de errar, né? Porque é isso que a gente fica. E se eu fazer do julgamento do outro... E é uma coisa normal hoje, né? Se achar que o outro é sempre melhor do que ela... E a internet vende o mundo perfeito. A criança perfeita. Então, assim, uma das habilidades que a gente trabalha na inteligência emocional é o autoconhecimento. De qualquer idade. E autoestima. Você tem que se estimar. Né? Então, assim, isso é uma coisa que marca para o resto da vida. A gente recebe, né, Dri, pessoas que têm uma capacidade cognitiva elevada. Até um QI elevado. Só que não consegue desenvolver na vida profissional porque não tem autoconfiança. Entendeu? Não consegue, assim. Ela quer um cargo melhor, mas ela não consegue se expor. Né? Não consegue, de repente, falar numa reunião. Então, a gente recebe. Por quê? Porque você tem que ter coragem. E hoje é tudo perfeito. E todo mundo, na verdade, critica, né? O outro que tem coragem. Essa é uma realidade. Mas o outro que tem coragem, ele está saindo da zona de conforto dele e indo fazer alguma coisa nova. E você não, né? Quando você me pergunta assim, como que foi, né? Como que você fez o seu primeiro podcast? Foi horrível. Eu coloquei um fone de ouvido, eu vi o retorno da minha voz... E ali eu percebi os erros de português meu berrante. E até hoje eu tenho que ficar me corrigindo, sabe? Às vezes eu vou fazer um vídeo, aí eu peço para o meu filho ou para o meu esposo ver, Silvia, não é essa palavra, não é tipo assim, vamos, ou uma palavra tipo assim, eu tiro o plural, ou eu tiro, sabe, o verbo, vamos supor assim. Aí eu vou e refaço de novo, sabe? Então, acho que qualquer dia eu vou colocar assim, erros da Silvia. Né?
Então, eu tenho essa dificuldade, né? Mas hoje, graças a Deus, eu falo assim, vai com erro mesmo. Porque não é algo de propósito, não é porque eu sou burra intelectualmente. Não é mesmo. É porque eu tenho um destro de... Entendeu? E eu convivo com isso. E você fala, e você é espontânea. E tudo que é muito espontâneo, acontece isso, a gente erra. Eu também demorei para entender, eu falo muito também, assim, é difícil, por exemplo, aqui é um desafio para mim também, para a Dri também, é um desafio. Tá vendo? A gente tinha que estrear de alguma forma. Então, fica aí com um monte de aluno, tá vendo? E tem um medo de sentar no sofazinho. Mas é isso, entendeu? A gente vence o desafio. E quando a gente fala, a gente gosta de se comunicar, a gente vai errar. Mas será que a gente não é melhor... você fez o caminho, né? Eu errei, eu olhei e eu refiz, Carol. E continuo andando. Né? De repente, a gente erra mesmo, a gente vai falar e vai corrigir. Só que é uma evolução. Você viu a sua evolução, Exatamente. Né? E fora, né? Que agora imagine, a gente lida com o nosso julgamento. Que é o pior, eu acho. E lida com o julgamento do outro. Olha só, a gente lida com duas dores. Né? O outro que está nos julgando porque estamos falando que eu estou falando errado e tô ali me cobrando porque eu também estou falando errado. Então são duas dores. E realmente o meu assim de falar não, eu preciso melhorar, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser isso, é a pior dor. Ah, não, nós somos juízes, né? E a gente já condena. Então assim, já vai pra forca. Mas tem que ter gente assim, tem que ter a Silvia. Tem que ter uma Carol que saiu lá de São José dos Campos para vir aqui e construir tudo de novo. Tem que ter a Dri também, que saiu, né, da educadora e foi para a gestão, que também foi um desafio para ela. Quando eu cheguei, eu falei, vamos juntas. E está sendo um desafio. Mas ela tem total competência para isso. Mas é um desafio. Então, assim, tem que ter. Acho que é importante isso. E sabe que eu acho, você falando, eu acho que o Supera vai dar muito certo agora. Amém. Amém. É um sonho. Sabe por quê? Porque você tem a dor. Quando você sofreu uma dor, conhece da dor, é mais fácil de você se envolver, é mais fácil de você se entregar, sabe? É mais fácil de uma mãe confiar. É mais fácil até mesmo de um adulto que descobriu que tem uma dificuldade ir lá te procurar. Quando você passa, né? Você entende, né, Silvia? A empatia, né? A gente, na verdade, assim, eu vejo que a empatia é bonito falar, né? A gente fez até um roteiro sobre isso, teve um roteiro na Dri. Mas hoje em dia tá uma moda essa empatia, né? Mas, na verdade, assim, dentro da minha visão, a gente nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro. Mas a gente pode se aproximar. E é isso que eu faço. E é o que você falou, assim, quando eu recebo essa criança, esse idoso, enfim, é muito fácil a minha conexão com ele. Não é difícil, isso é uma coisa, porque eu gosto de pessoas. E é muito fácil eu me conectar. E isso é muito bom, porque, assim, todo mundo tem uma fragilidade. E se você vai conhecer algo, a primeira coisa que tem que ter é um acolhimento, ou uma escola, ou um treinamento, porque assim, você já está indo para lá para resolver algo, ou para potencializar. Então, assim, você tem que ter aquele acolhimento. Né? Então, assim, uma das coisas que eu falo para a Dri, que meu DNA do Supera de Atibaia é o acolhimento, sabe? A evolução do aluno. A Dri vê, a gente trabalha muito para isso, entendeu? Para acolher. E eu sempre falo para o pai, pode fazer observação para o aluno. Quando eu entrei, a gente fez uma pesquisa, né, Dri? Satisfação, para entender. E eu sempre faço questão de fazer. Porque, assim, você tem que ouvir as pessoas que estão lá. A gente só cresce ouvindo o outro, né? E é assim, é um sonho realizado. Eu vou fazer aniversário mês que vem e eu estou vivendo um sonho. Legal! Eu vou fazer 44 anos. E o Supera, ele demorou assim, né? Eu trabalhei durante 8 anos, mas quando foi em 2020, eu já queria ter um Supera. Mas aí veio a pandemia, foram várias outras questões. Então eu digo assim, que foi um sonho mesmo, nascer um filho, sabe? Uhum. E quando nasce um filho, você quer se dedicar ao máximo. Então hoje meu marido me ajuda muito, mas é pro Supera. Assim, a Adri não cansa de ver, né, Adri? Ela dá risada. 12 horas. Eu fico 12 horas no Supera. Nossa! Mas assim, quando você faz o que você gosta, Silvia, não passa o tempo. Entendeu? Então, assim, eu vou sair daqui e vou voltar pro Supera. Porque tem aula hoje lá. Mais um motivo que o Supera vai dar certo. A gente trabalha para isso, sabe? Assim, e
Porque quando você tem um filho, você quer que seu filho dê certo, não exatamente, é? Exatamente. Aí quando ele tá andando sozinho, tá assim, você fala, não, agora já é adulto, já consegue caminhar, já consegue resolver. Aí você vai soltando, não é? Aí você fala, agora eu tô preparada, né? Para deixar ele um pouquinho mais livre. Eu ainda tô ainda nos meses, aí de 8 meses. Exatamente. Aí eu falo, mas a Adri, você ainda tem muito que caminhar para, né? Mas a Adri, assim, foi uma parceria. Tudo acontece por um motivo. Nada é à toa na vida, eu acredito muito nisso. Quando eu entrei na unidade, eu falei pra ela, eu olhei pra carinha dela e falei assim, meu marido, eu gostei dela. A gente já faz. Sabe, a gente teve. A gente teve. E ela me ajuda muito nesse sentido, sabe? Não, Carol, deixa que eu faço. Então, assim, sabe? E é muito legal essa troca. Porque quando a gente fala de uma escola, a gente fala de colaborador. E tem que ter. Eu acho que assim, eu vivi todos os lados. Porque eu entrei como uma colaboradora, eu fiz carreira durante 8 anos na mesma unidade e eu saí como diretora. E aí eu fui para empreender. Então, você imagina, eu tive todos os passos do Supera. Então, eu entendo também o que é ser colaboradora. Então, assim, quando eu cheguei em Atibaia, eu falei, eu quero uma gestão que acolha as pessoas. E é o que eu acredito, eu tento, né? Não é perfeito, mas eu tento. Não, a gente não é, a gente não é mesmo. É difícil. Mas assim, eu tento, né, Adri? Sim. A gente vai construindo, entendeu? É humano, né? A gente é humano, a gente vai errar. E fora que a gente tá lidando com os outros também, né? Com outras pessoas. É muita responsabilidade. E às vezes aquela pessoa acaba tendo uma expectativa muito grande em cima da gente também. E, de repente, né, acaba se frustrando um pouquinho, né? Porque é humano com humano, né? De equipe. O aluno, eu sempre falo assim para ele, Silvia, faz a primeira aula. E eu quero conversar com você depois da primeira aula. Eu quero entender. Porque, assim, a gente é muito flexível. O método é flexível. Então, a gente pode mudar o horário. A gente tem a opção de entender qual é a sua dificuldade, ter uma superação. Não é só Me preocupei muito de crescer, mas crescer com qualidade. Que de legal. Verdade, sabe? Então, assim, a gente já tem uma educadora. A Adri já está treinando uma outra educadora. Então, ela já está fazendo essa função porque eu estou me preocupando justamente para isso, sabe? Para poder entregar. Porque, assim, você tem que... É a vida de uma pessoa que entra, sabe? Quando alguém faz matrícula ali, é uma mãe que investe. Um sonho. É um sonho que ela tem. Que o filho dela desenvolva. Então, eu sempre falo para minha equipe, gente, isso não tem preço. Não. Quem é mãe, né? Eu sou mãe. Então, assim, você sabe como que é. Por que você não faz pro seu filho? Nossa, a gente quer o melhor. Entendeu? Então, assim, um idoso que entra e olha pra gente e fala assim, olha, eu vou conseguir recuperar um pouco da minha memória, eu vou conseguir lembrar das coisas que eu fazia antes. Então, assim, é uma responsabilidade. Então, assim, a gente trabalha com humanos, né? Então, assim, a gente tem que entender isso. E é o que a gente faz. O que é mais gostoso ainda é receber um feedback de um aluno falando assim, você acredita, em 2 semanas eu já tô sentindo a diferença? Falei, como? Eu não esqueci mais o fogão ali aberto. Ou já fechei a porta, não deixa mais tal coisa. Nossa, é tão gostoso ouvir isso. Gente, uma coisa que eu tenho um problema é com porta. Mas a maioria, porque a gente não põe atenção. Porque a gente não põe atenção, a gente não vai lembrar, né? Não. Então, assim, eu abro a porta, mas eu não fecho a porta. Então, meu marido que sai fechando porta de tudo lá na minha casa. Mas é muito gostoso. E hoje eu fui comprei alguma coisa e esqueci meu cartão na loja, né? Aí, tá vendo? Mais um motivo para voltar pro Supera. Aí o meu marido chegou, Silvia, você esqueceu algum cartão em algum lugar? Porque a moça ligou, ainda ligou pro condomínio antigo, e aí a pessoa do condomínio antigo entrou em contato com meu marido para falar que eu tinha esquecido o cartão. Mas porque assim, como o déficit, a falta de concentração e você faz muitas coisas, você, naquele momento ali do dia a dia, você não põe atenção naquilo, então você vai esquecer, entendeu? Mas é um processo que a gente trabalha, memória. Memória é uma das habilidades mais importantes, né, Silvia? Nossa, então, assim, eu morro de medo. É o recorde de reclamação, ou de reclamação não, mas de realmente de dor das pessoas. Olha, eu tinha minha memória, não tenho mais. E hoje em dia a gente está falando de digital, né, gente? Então, quando eu estava fazendo o Supera, eu conseguia ler. Tinha essa disciplina. Conseguia pegar um livro, começar e terminar. Hoje, para mim terminar um livro, eu demoro. Porque, na verdade, você trabalha com digital. Então, você trabalha com isso, né? Então, o digital é tudo muito rápido. Então, quando você senta para fazer o ábaco, para desenvolver concentração, igual a Adri falou, respiração, coordenação motora, você está treinando o seu cérebro para aquele momento de atenção sustentada, aquele momento ali. E você vai levar para o seu dia a dia.
Entendeu? Como, por exemplo, as pessoas, eu quero pensar rápido, eu quero ter raciocínio. Você tem que treinar. Então, primeiro você treina a concentração, aí... né, então, eu já quero pensar menos rápido. Desacelerar. Desacelerar. Quero já pensar porque menos rápido. Aí traz uma tranquilidade, né? Porque eu acho que esse negócio de você pensar 1000 coisas ao mesmo tempo te gera ansiedade. Sim. Por isso tem que ter concentração. E aí, quando não consegue cumprir... Isso. Aí, exatamente. Ou então, de repente, você já está vendo um negócio, vê alguma coisa, aquilo já te transmite para empreender em alguma coisa. Sabe assim? Você tem a mente muito... Então, mas olha que legal. Ó. Você entendeu o seu ponto forte. Por exemplo, as pessoas, mas o TDAH, que tem hiperatividade, déficit de atenção e hiperatividade. Mas é uma pessoa extremamente inteligente. Que vai ter muitas ideias, porque pensa muito rápido. Você pensa A, B, C e D, entendeu? E tem que só treinar o nível de concentração. Entendeu? E aí você tem um potencial gigantesco que, por um motivo que você não treina, você não utiliza. Nunca tinha pensado nisso. E acontece. E assim, aí você tem um potencial. Eu falo, gente, vocês têm aí um diamante, não usa. Né? Verdade. Só lapidar. É só lapidar, e assim... E aí entra muito a autoestima, o que a gente falou, entendeu? E é uma pessoa que pode estar criando, como você criou isso aqui, entendeu? Outras ideias e outros empreendedores que, de repente, têm o déficit de atenção, diagnosticado ou não, e não utilizam a inteligência. Mas ainda bem que hoje a gente está falando muito sobre esse assunto. E é legal por conta disso, as pessoas estão tendo mais a informação e as pessoas podem entender que a gente pode trabalhar todas as habilidades que a gente quiser. E o legal que lá é não só pessoas que têm dislexia, ou, né? Pessoas que realmente, como você falou, já está idoso, já, né, tá com medo aí de perder a memória, tá, né? E quer pôr a memória para funcionar, porque tá vivo, né? Então, a gente precisa realmente colocar a memória para funcionar. Na verdade, a gente começa a envelhecer o nosso cérebro com 25 anos de idade. As habilidades já começam a declinar. E aí a gente vai começar a pensar com 60, né? Por isso que é importante criar reserva cognitiva. Então, me fale, como criar essa reserva? Vai lá, Adri. Fala aí. Não, mas tem que ter... Tem técnicas, tem, né? Sim, a gente trabalha assim, com a Abaco, que é a principal ferramenta, né? Que cada apostila tem um nível ali, e aí tem os desafios, né? Cada apostila. Tem também as Abrindo Horizontes, que cada página tem uma novidade e uma variedade de desafio crescente. Tudo isso vai ajudando ali a criar a sua reserva cognitiva. Então, a gente trabalha várias habilidades com várias ferramentas diferentes. O Abaco trabalha a atenção, mas Abrindo Horizontes também tem atenção. O jogo trabalha a atenção. O Supera Online tem atenção também. Então, são várias ferramentas para trabalhar várias habilidades ali. E isso vai criando cada vez mais a sua reserva. Depois, lá na frente, você não vai sentir tanto. Entendi. A reserva é justamente para que você se fortaleça, Silvia, e envelheça bem. Então, assim, a gente sempre fala que venha treinar não quando você já realmente sente o declínio. Vem treinar antes. Vem entender. Porque, assim, por exemplo, a gente sente a dor para buscar. Né? Então, por exemplo, hoje a gente tem alguns alunos, né, que tiveram alguns casos de demências na família que já começa a ter reserva com 40 anos. Então, você treinando, você já começa a ter reserva cognitiva. Que é o quê? É uma poupança. As suas conexões e você treina e aí você vai fazer o quê? Vai processar. Então você vai aumentar e aí você vai ter uma reserva. Quando vem algum tipo de demência, você tem de onde tirar. É uma poupança. E para a gente é super importante ter essa poupança antes que você desgaste muito, né? Que você utilize ali as suas conexões, vamos dizer, e aí você não tem essa reserva. E essa reserva a gente só consegue ter quando o cérebro está saudável. Eu ia até te perguntar, porque o Alzheimer, né? Que as pessoas... Eu tenho uma cunhada que tá. E vamos supor que a gente descobre logo cedo que tem que tá entrando no processo de Alzheimer, nessa deficiência aí de perca de memória. E no início, entrando para o Supera, isso melhora a pessoa? Assim, não que melhora, mas que, como que eu vou falar assim, para não errar, retarda o... O que a gente vai fazer é trabalhar muito a socialização, é trabalhar muito atividades novas para que ela consiga ainda manter
Entendeu? Então, por isso que a gente diz que é tão importante o diagnóstico antes, é tão importante os sinais. Porque, assim, quem percebeu antes, provavelmente não foi ela. Foram as pessoas que estavam em volta dela. Ao redor dela. A família, entendeu? Então, assim, às vezes a gente... tô esquecendo uma coisa. Não, mas deu um branco e acha que é normal. Ai, Sabe? meu Deus. Sabe? Que acha que é normal. E aí isso fica constante. Então, ela começa a ter alguns episódios. Então, assim, é por isso que eu sempre falo, né, para os idosos quando chegam. Você procurou um neuro? Você investigou? Porque, assim, quando... Claro, a gente vai receber, por exemplo, né, sua cunhada, né? A gente vai receber, a gente vai olhar os laudos, a gente vai entender. Mas a gente não pode, na verdade, prometer realmente... Uma cura. Exatamente. E nem é impossível, entendeu? Exatamente. Mas, de repente, deixar a vida dela por mais tempo, mais Exatamente, saudável. isso. A socialização, as atividades vão agregar muito, porque ela vai sair de uma zona de conforto muito grande e vai começar a exercitar. E aí a gente vai conseguir fazer o quê? Manter ali o básico, entendeu? Entendi. Só que para a família, gente que tem um diagnóstico como Alzheimer, que deve ter sido difícil para vocês, todo tipo, né, de ajuda, de evolução ou de realmente estacionar ali é uma grande conquista. Exatamente. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Mas o mais importante que em setembro, né, a conscientização da demência do Alzheimer, que foi até um evento que teve em São Paulo, que o Supera também participou. É muito importante a gente entender, Silvia, o que a gente pode fazer para postergar. É muito importante, porque depois que você tem, entendeu, é mais complexo. Então, assim, é muito importante a gente fortalecer entender. cada vez mais. Né? Exatamente. As conexões ali. E assim, todo mundo faz uma atividade física. Né? Todo mundo faz. Eu faço, você faz. Então, assim, vamos exercitar, vamos criar essa reserva, né? Na verdade, os orientais, eles têm muito com a cultura disso. Mente sã, corpo sã. Então, Japão e China são os países que menos têm demências. Porque eles treinam. Tanto é, né, que Soroban vem do Japão. Então, assim, eles se preocupam com a velhice. Né? Então, assim, a gente se preocupa com tantas coisas e com a velhice, na verdade, a gente... não. Então, a gente se preocupa com o corpo, faz os exames e, às vezes, esse esquecimento ali ou aqui, a gente não vai no neuro, né? Não. A gente não investiga, né? A gente, mas é coisa da velhice. Não. A gente tem casos no Supera e daqui também, a Adri, tem casos de alunos. E lá em São José também. Gente, você pode ter 80 anos e também a memória é muito boa. Eu tenho uma amiga de 91. A memória dela é excelente. Uma gracinha. Sabe? É uma questão de você treinar, uma questão de você incluir na sua vida uma atividade. E é isso que ela fala. Silvia, o que eu não posso é ficar parada. Porque ela é ativa. Então, assim, ela gosta de fazer o crochê dela, gosta de fazer o macarrão dela, gosta de fazer as coisinhas dela, e gosta de assistir reportagem, sabe? Então, gosta de mexer na horta. Então, ela fala, se eu parar, é pior. E tá certa. Ela faz atividades diversas. Você viu a horta? Ela tem várias atividades diferentes. Então, é isso que é importante. Ter variedade. É o que a gente oferece. É o que a gente faz. Novidade, variedade, desafio crescente. Então, quer dizer, você vai fazer alguma coisa, começa a fazer uma coisa nova, mas sempre uma vez por semana. Ou, por exemplo, você faz uma atividade física, por exemplo, põe uma variação. Não, a gente só quer fazer aquela modalidade, né? É porque eu gosto. Não, porque não é que a gente gosta, é que a gente se acostuma. De conforto. A zona de conforto. Então, assim, a gente não é que a gente gosta, a gente se acostuma. A gente é preguiçoso, né? Exatamente. Na realidade. Então, aí a gente acaba se adaptando àquilo. E ela é ativa, ela está movimentando o cérebro dela de uma certa forma. Isso mesmo. Agora, imagina aquela pessoa que se aposenta e levanta, toma café, assiste televisão, toma café da tarde, lê um pouquinho e não faz mais nada. Estaciona. E tem muito, né? Tem uns que entram numa depressão, tem uns que vêm até a falecer, porque se sente inútil. Sim. E assim, né? A aposentadoria é para ser uma fase boa. Se você pensar bem, né? Eu falo para os meus alunos, você viveu a vida inteira, você trabalhou, então você também espera por aquele momento de você descansar. Só que assim, você tem que entender que você tem que descansar do trabalho, mas você tem que ter outras atividades para agregar no seu dia a dia, né? E aí você vai fazendo. E assim, de verdade, você fez aula. O Supera, ele é muito prazeroso de ser feito. Então, assim, é dinâmico. E o desafio, ele é de acordo... Porque as pessoas têm essa dúvida, agora aproveitando. O desafio, ele é crescente. Então, por exemplo, a gente entende cada aluno e o desafio. Porque às vezes as pessoas têm muito medo, sabe, Silvia? Mas eu não vou conseguir acompanhar. Não, você tem que acompanhar. Eu tinha medo, mas é bem tranquilo, acompanha.
E é individual, né? E você vai no seu tempo. Exatamente. Sim, cada um no seu tempo. E aí a gente vai desenvolvendo. Então, assim, a gente entende ali. Então, a gente tem toda essa triagem, essa primeira aula que eu faço. Depois, geralmente, passa para a Dri. Se tem alguma dúvida, esse aluno faz uma aula em sala de aula. Entrevista também, né? Nossa, então mudou tudo. Mudou um pouco. Não, porque mudou. Mudou bastante. Pra melhor. Pra melhor mesmo. É assim, ó, eu trabalhei na unidade matriz do Supera. A unidade piloto, ela é a matriz, ela tem que ser o exemplo pro Brasil inteiro. Então, você imagina que eu vivi 8 anos tendo que ter excelência. Então, você se adapta a entregar sempre o melhor. Então, assim, porque a unidade mãe é a unidade master, né? E eu vivi muito isso. Então, eu trago o tempo todo isso, sabe? O melhor para o meu aluno, em todos os aspectos. Nossa, que legal, tô feliz. Muito feliz. E a equipe também, né? A equipe é uma equipe... Quando eu entrei de verdade, assim, uma equipe muito boa, pedagógica, uma equipe que faz com amor. Eu não vejo um educador de verdade. É muito bonito a gente falar isso, né, Silvia? Você sabe. Não consigo ver um educador que não tem amor em ensinar. O Supera não tem como. Porque eu não entro em sala de aula, olha que interessante, né? Eu tenho eu sei, né, executar todas as atividades do Supera hoje, só que eu não entro em sala de aula. Por quê? Porque eu sei que ali demanda uma estrutura de paciência, de habilidades, que hoje eu sei que eu não não tenho, de repente, o período para desenvolver e ter. Então, eu tenho essa consciência. E até porque, se você ficar dando aula, você não tem os olhos para as coisas realmente que você precisa ter olhado. Exatamente, para gestão. Gestão. Mas eu vou falar uma coisa, eu quero abraçar tudo. Você não tem noção, eu quero fazer tudo. A Diana vê. Eu falei, Diana, eu vou tirar a certificação. Ela olhou para mim. Porque assim, e por isso que eu também, né, tô montando equipe, e toda essa situação. Mas, por exemplo, a primeira aula eu faço questão de fazer. Porque ali eu tenho todo. Então, assim, quando esse aluno chega até a mim, eu pergunto tudo para essa mãe. Você tem um diagnóstico. Exatamente. Como foi a gestação? Sabe? Mas como sempre foi desatento? Não foi? E aí é um momento que eu mergulho. Eu fico 40 minutos, geralmente, só com a criança. E aí eu faço as ferramentas do Supera. Aí depois a mãe vem. E aí são mais 30 minutos. Entendeu? Então, assim, é para entender. Porque, assim, você tem que entender a pessoa que chega até você. Não é uma coisa que você dá, não é um livro, né? Que você entrega, olha, tá aqui, Silvia. Não, eu tenho que entender. E como você falou, da sua expectativa. Então, assim, Carol, eu quero entrar aqui, quero sair. Não, peraí, vamos entender, né, o aspecto. E é isso que a gente tem que ter transparência, entendeu? E eu venho de uma unidade, eu tive a oportunidade de trabalhar com ótimos profissionais também na Piloto. Na verdade, eu fui a única diretora na época, né, a ser diretora de uma unidade que eu não era dona, né? Não era franqueada. Então, assim, foi um voto de confiança na época. Então, e quando eu entrei no Supera, não tinha plano de carreira. E aí eu fui evoluindo, eles tinham que desenvolver. Aí foi, né, desenvolvido, assim, com base, o plano de carreira com a minha vida no Supera mesmo. E eu fiquei 8 anos, Silvia, na mesma unidade. Parabéns. E aí eu tenho franqueador, porque assim, o Supera é uma franquia. Então eu tenho uma estrutura muito grande, que faz tudo acontecer. E eu fui convidada várias vezes para ir para o franqueador. Eu falei, não, eu falei para a Adri hoje, eu gosto disso aqui, eu gosto da escola, sabe? Eu gosto dessa movimentação, eu gosto daquele aluno. E é uma loucura pra gente, né? Porque assim, tudo. Mas eu falei, não, eu gosto disso aqui. Por isso que eu optei por ficar 8 anos na mesma unidade. E aí eu fui subindo, né? Comecei como consultora júnior. Eu comecei júnior no Supera. Aí eu larguei toda a minha vida lá e fui começar tudo de novo. Eu gosto de começar, você viu, né? Eu gosto de começar. Eu também gosto de começar. E eu gosto de desafio. Eu também. Eu vou. Né? Eu vou e depois eu vejo o que vai acontecer. É, né? Bem isso. Mas a vida, assim, eu não sei, né? Cada um tem a sua fé. Mas a vida pede coragem, né? Pede. Não tem como a gente não ter coragem. Não. Então, assim, eu acho que é muito mais fácil a gente lidar com a frustração do que você não ter coragem. Eu acho que quando você já nasce, né? Ali já é uma coragem. Entendeu? Então, assim, quando eu tinha oportunidade. E quando eu saí, eu me desliguei da unidade piloto, eu fiquei um tempo em casa. E aí eu falei, bom, eu fiquei 8 anos fazendo a mesma coisa. Será que eu gosto de fazer isso ou me acostumei? Foi um tempo ali para eu refletir. Eu falei, eu sentia muita falta. Eu queria ir para a unidade. E aí eu falei, não, eu quero fazer para minha vida isso, entendeu?
E aí apareceu e o universo conspirou e aí deu tudo certo e eu tô aqui, entendeu? Agora eu não saio mais. Você pegou a chance. Foi. Vou fazer um reboliço agora, vou Nossa, mudar acho tudo. Eu acho que quando eu cheguei, a Adri falou, ela vai enlouquecer. A Adri pensou. Porque eu sou muito ligada no 220. Eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu vi, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Acho que ela olhou e falou, meu Deus. Nossa, e o seu marido acompanha essas coisas? Acompanha. 20 anos ele acompanha. Que bonito. Ele é super apoiador, assim. Na verdade, ele fica na escola, entendeu? Aí tem os alunos, conhece. Ele faz atividades fora do Supera. Porque, assim, eu vou na escola. E tem uma coisa, né? O Supera eu apresento para as escolas, para, de repente, ter nas escolas o Supera. Porque, assim, na verdade, o que eu quero que as pessoas conheçam, que elas podem treinar, é isso. Então, assim, eu sempre falo, vem fazer uma aula. Se você vai gostar, se você vai se adaptar, é outra questão, mas vem para conhecer, né? Então, assim, e ele super junto comigo. E as pessoas têm que estar cientes que o Supera não é só para uma pessoa que tem uma deficiência ou uma dificuldade. Não, a gente Supera trabalha... é para todo mundo. Para todo mundo. A gente trabalha altas habilidades. Inclusive para quem não tem amizade. Vai pro Supera, que faz amizade. Faz amizade. É o que a gente mais tem ali, aí são vai amigos. pro Supera, vai ter dia de cafezinho, né? Vai ter Tá dia vendo de como ela encontro. lembra? Tem chá, tem café, tem bolo. Tem dia de encontro, vamos encontrar com, né? Vamos, onde a gente vai ser o encontro, gente? É muito legal. Tem isso mesmo. Engraçado que assim, que os alunos se acostumam com festa. A gente fez uma semana só, né, de festa junina, uma semana inteira. A gente não aguentava mais, assim, de tanta coisa gostosa que tinha pra comer, uma semana inteira. Eu falei, vamos fazer uma semana inteira, Adri. Aí a Adri vai, tá bom, vamos, entendeu? E a gente fez uma semana inteira, porque a gente fez de segunda a sábado. Nossa! E aí a gente vai ter, o ano que vem, vou fazer uma festa fora do Supera, ó. Aí eu vou te convidar. Amém. Se eu não estiver lá, né? Aí eu já vou como aluna. Então, aí eu já vou mesmo. Não, ano que vem a gente vai fazer uma festa. É porque, assim, a gente tem tantas ideias, mas eu tenho que... Tem que ir com calma, né, Carol? Entendeu? Porque você tá chegando, né? Tem que sentir. E assim, eu fico... A gente fala assim, nossa, Adri, quanta coisa a gente já fez esse ano e a gente quer fazer. Mas o Supera é muito isso também, né? A Adri tem muitas ideias. Agora a gente tá se preparando para outubro. Então a gente vai fazer atividades para todo mundo. Pro idoso, que tem essa criança interior também, a gente vai fazer pra muito todo legal. mundo. Porque todo mundo precisa trazer essa criança, né? Que tá lá guardadinha. E o tema envolve circo. Circo? A gente já recebeu o tema. Saber mais vai ter que ir até a escola. É muito legal. Na verdade, assim, a gente já recebe o roteiro, né? Porque segunda-feira já começa tudo de novo. Na verdade, todo mês começa tudo novo pra gente. Então a gente pega essa velocidade, né, de temas novos. E a gente tá programando. Fora o roteiro que a gente recebe, né? A gente já tá preparando as nossas ideias que a gente começa a complementar, entendeu? Ai, que delícia! Além de tudo, tem gincana, o mês que vem, Dia das Crianças, tem muita coisa. Tem, a gente E, tem. assim, a aula é uma vez por semana, mas a gente marca aquele aluno um dia da semana que estende para 7 dias. Tá diferente? Nossa, a carteira tá diferente. Nossa, mas você mudou o café, né? Mudou a posição. Eles reparam tudo. Então, é um dia de aula que marca a semana inteira para eles. Mas é verdade. E a gente tem isso, né? O aluno, ele espera o Supera, né? Ai, que legal. É isso. E a gente vai cada vez tendo mais ideias, entendeu? Pra gente poder trabalhar isso, novidade. Como é bom, né? Quando você tem uma surpresa, não é bom? Quando você vai no lugar e mudou, não é bom? Então, assim, você também vai numa escola, você vai treinar suas habilidades. Não, o que a gente mais tem é a variação, e vai variando o tempo todo. E vai trazendo atividades. Por exemplo, os idosos. Poxa, por que não desenvolver uma atividade para eles? É tão importante, né? A gente nem pensa quando a gente era criança, às vezes a pessoa está com 70, 80, 90 anos e traz uma atividade para eles, né? E aí a gente vai programar. Então, tá vendo? Você está convidada aí para nosso roteiro de Dia das Crianças. Nossa, que delícia. E o legal também, que eu penso assim, que o Supera, na realidade, além de fazer todo esse movimento, eu acho que ele realmente faz ficar mais unida as pessoas. Sim. É porque, na verdade, quando você trabalha suas habilidades, Silvia, você também se desenvolve. E você fica melhor mais aberto, mundo. Né? Sim. Entendeu?
Então, assim, você fica melhor. Então, assim, a gente olha ali para a nossa frustração, a gente olha ali para o nosso erro de uma forma diferente. Tanto é que a gente não tem, por exemplo, é uma vez por semana 2 horas de aula. Mas, sendo necessário, a gente tem uma superação. Não é uma recuperação, é uma superação. Então, esse nome é justamente para a gente poder se superar. Então, assim, tudo isso, entendeu? O nome supera também vem disso. Então, a gente fala que é desafios, né? Ah, eu tenho um problema. Não, você tem um desafio. O desafio fica mais tranquilo, né? Assim, quando você fala... As palavras têm poder, né? Tem problema, né? Tem um peso, né? Então, assim, eu tenho um desafio. E aí você tem um outro olhar para aquilo. E aí você começa a trabalhar. Então, acho que é muito importante isso que você falou. A gente entra no Supera de uma forma e sai de outra. Isso é muito interessante. Nós, colaboradores, assim... já tive equipe, por exemplo, que ficou durante muito tempo. Mas foi, né, de repente... viver outras experiências profissionais, mas é impressionante. A gente fala, quando a gente tá no Supera, a gente tem meu coração laranja, a gente brinca, sabe? Que a gente sempre vai levar o Supera para algum lugar. Então, esse acolhimento é porque a gente também recebe e a gente também pode passar para o outro, né? E você, por ter vindo de uma gestão lá e pegando a sua aqui, realmente você deve ter muitas ideias mesmo. Sim. Porque você tem um conhecimento realmente do que é o Supera. Eu saí do macro. Então. Saí do macro. Assim, a unidade piloto já teve 600 alunos. 14 colaboradores. Nossa, 600 alunos. E era uma loucura, assim, mas uma loucura muito boa. Era uma loucura. Você pensa em ter quantos alunos? A minha meta, 300 alunos. Mas acima. Se possível. Se possível, cabe. Acima, entendeu? Na verdade, assim. E a hora que não tiver mais espaço na unidade, eu vou para as escolas. Entendeu? Eu vou. Assim, meu objetivo é o desenvolvimento das pessoas. Pronto. Entendeu? Então, assim, a gente está crescendo, graças a Deus, crescendo com constância. Mas 300 alunos, assim, é a minha meta. E as pessoas precisam ter consciência que não é gente. O Supera não é para você que não tem memória. O Supera é para você continuar a ter a memória. Exatamente. Entendeu? É totalmente diferente. O Supera é para preservar o que você tem e que para você possa manter isso. Então, assim, não espera, sabe? Ter esse declínio. Não, vai antes. Né? Se desenvolve antes, busca. E, assim, esse momento que eu faço, Silvia, é gratuito, não tem custo. É para a pessoa conhecer mesmo. Eu falo assim, se você veio, conheceu, você pode levar informação para outras pessoas. Né? Então, assim, a gente tem que parar desse medo de conhecer, né? Ah, mas como que vai ser? Vem viver. E conhecer realmente pela boca da pessoa que sabe. Né? Não pelo que o outro está levando, exatamente. Né? Porque cada um tem uma experiência. Cada um tem uma opinião, né? Isso. Então, assim, acho que é muito importante a pessoa ir ver. Então, assim, muitas pessoas, a gente faz uma divulgação, a gente tem o marketing digital, tudo. Só que, assim, as pessoas falam o quê pra gente, Dri? Não sabia que? Não sabia que tinha Supera. Nossa, tem Supera. Entendeu? O que é? Eu passava na frente, mas não sabia o que era. E aí, é impressionante. Assim, por exemplo, teve ela trouxe, né, o pai dela e ela falou assim, se eu soubesse antes, eu teria matriculado a minha mãe, mas não deu tempo. Nossa. Entendeu? Então, assim, e eu falo, então, o meu trabalho é esse. E é por isso que eu faço as ações em escolas também. Eu vou na feira de ciências, a gente vai. Então, assim, eu fiz a semana da CIPAT. E eu fiquei muito feliz de fazer a semana da CIPAT, porque é para levar informação para todas as idades, sabe? Então, eu fiz na semana da CIPAT, que foi por uma empresa, e para levar realmente para as pessoas que estão ali, que têm filhos, né? Então, assim, a nossa ideia é levar para todas as pessoas, todos os segmentos. E quando você fala assim, vou levar para a escola, você leva só para a escola particular ou você leva para a escola pública também? Na verdade, é assim. Como funciona? É assim, ó. Para mim é indiferente. Na verdade, assim, isso foi uma coisa que quando eu entrei, né, quando eu vim para Atibaia, claro, a gente precisa, né, entender que o negócio precisa ter um lucro para que você possa se manter. Mas eu sempre, isso foi uma coisa que eu falei para elas, eu falei assim, gente, quem vir no Supera vai ser muito bem tratado. Como qualquer pessoa, entendeu? Nosso foco é esse. E eu vou na escola pública, privada, eu não tenho essa questão. Porque eu vou falar, né, na minha época, apesar que hoje é totalmente diferente. Na minha época, os professores já não sabiam, né, lidar com alguns desafios de uma criança, né?
E era muito difícil também de como que fala? Detectar. É. E hoje também. Porque, e hoje assim, também. Por quê? Porque eu penso assim, eu acho que tem professores e professores, pelo amor de Deus. Mas tem professores que vê um aluno como se fosse todos. É por isso que é tão importante a gente entender que o educador ele também precisa ter cuidado com ele. Então, assim, a minha equipe é pequena, né? Eu já tive uma equipe lá em São José de 14. E esse educador também precisa ter esse olhar para ele. A gente tem que olhar para os dois, né? Então, assim, uma sala, quando você tem 40 alunos, para você poder entender, a educação no Brasil não é valorizada. Então, eu sempre digo, então, assim, a gente tem que entender que esse educador, ele pode ser falho também, como você falou, por uma falta de percepção, de preparo, entendeu, Silvia? Ou de não conseguir dar conta. Então, assim, por exemplo, eu falo, o máximo de alunos são 12 no Supera. Se eu fosse trabalhar 20, claro, seria mais interessante para mim, só que eu não vou entregar o que precisa ser entregado, entendeu? Entregue com qualidade, né? Então, assim, por isso que a gente tem que entender isso. Mas eu sempre falo uma coisa, a mãe, ela sempre tem a percepção. É impressionante. A mãe chega e fala assim, Carol, eu sempre senti que tinha alguma coisa diferente. É impressionante. E investiga isso. Sabe? Investiga. Porque a mãe é o instinto. Não adianta. Ela sabe que tem alguma coisa diferente, ela sabe. E aí, quando ela vem e busca, entendeu? De repente, se na escola não olhou, não consigo identificar, busca você. Entendeu? Eu recebo muita gente para dar informação, de verdade. Que às vezes vai até o Supera e naquele momento não é ainda, eu não posso aplicar ginástica para aquela criança, enfim, eu falo, olha, procura o neuro, procura laudar o que você tem, procura entender o que essa criança tem, que aí a gente vai conseguir começar a ter um norte, e que também não é fácil, né, esse processo, mas eu acho que é muito importante não ignorar, entendeu? Ah, tá tudo bem, não. Então a gente chegou a ter crianças com 10, 11 anos aí que não estavam alfabetizadas. Menina, que judiação. Não lendo. E, tá tudo normal. Não tá normal. Não tá normal. Entendeu? Então, acho que é muito importante isso. Nossa. Ou senão, né, ouve da professora, vou passar de ano por causa da autoestima dele. Não é assim, né? Será que é para autoestima ou para, né, se livrar do... Pois é. A gente tem que entender isso. Então, tem que ter essa percepção, sabe? De realmente... a gente sabe que hoje em dia, pro nosso Brasil, né, é mais fácil ter as pessoas que realmente não saibam, né? Sim, eu sempre digo para os alunos, vocês têm um superpoder. E esse superpoder está aqui, ó, quando você treina. Quando você treina a habilidade de autoestima, autoconhecimento, as pessoas não vão te influenciar tanto. Entendeu? Isso Quando mesmo. você treina a sua capacidade de pensar rápido, de tomar decisão, você é uma pessoa que vai conduzir a sua própria vida. Porque, querendo ou não, nós somos manipulados o tempo todo, né? Todo tempo. Você liga uma televisão, você escuta um rádio, o tempo todo. Se você não tomar cuidado, até na nossa conversa, não é verdade? Claro. Existe isso. Inconscientemente, mas existe, né? Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Já que é para se está sendo manipulado ou não, então vamos ser para coisa boa. E se identificar, né? Eu acho que a gente sempre sabe o que a gente precisa, né? Isso. A gente ignora um pouco, né? Então, Isso. assim, não, analisa, entende. Poxa, como você mesmo falou, eu tinha uma dificuldade. Eu também tinha. É claro que quando a gente é criança é mais complexo. Às vezes o pai e a mãe... pesa muito. Entendeu? Mas, por exemplo, hoje tem muita informação. Hoje a rede social também tem muita coisa falando sobre isso, né? Tem muitos profissionais. Então, assim, isso também é muito rico. Então, tem que identificar, ver o que, de repente... nossa, meu filho não está indo bem. Ou meu filho está triste. Ou meu filho não está indo bem na escola. Então, vamos entender, vamos sentar, vamos conversar. Vou entender o que está acontecendo em sala de aula. E eu acho que precisa desse olhar mais mesmo materno, sabe? Também. Assim, a gente tem que entender que educar dá trabalho, né? Mas esse trabalho, quando ele é feito na primeira infância, ele é um trabalho que depois você vai colher. Entendeu? E você tem que entender isso. Porque a criança, a gente também recebe crianças que têm altas habilidades.
como você falou. E todo mundo quer ter um filho com alta habilidade, né? Nossa, meu filho faz tudo. Só que essa criança que tem alta habilidade, ela também tem que trabalhar a inteligência emocional para entender o tempo do outro, né? Então, assim, também é um desafio para ela. Então, às vezes a mãe fala assim, não, nossa, ela faz tudo, tá? Mas e no campo emocional, comportamental? E também esse tudo ela faz como, né? E assim, e ela faz rápido porque ela tem velocidade, né, Dri? Sim. E a parte de inteligência emocional para entender o outro, para entender quantas coisas novas ela quer fazer, ou ela fica naquela zona de conforto, porque ela faz rápido, todo mundo elogia. Então tem que entender isso, né? Então, assim, tanto a alta habilidade como a baixa habilidade, vai ter os desafios. Nossa. Carol e Dri, a gente tá chegando aqui no final. Ai, passou tão rápido. Passa. Mas é que eu falo muito, né? Passa. E é muito gostoso, né? Porque é um assunto... adorei. É um assunto que você gosta, é um assunto que a Dri gosta. E parece aqui que a gente tá em casa, não parece? Nossa, eu amei, gente. Eu amei. Vocês têm que vir aqui, porque é muito bom. É só ter assunto. Então... Tem que treinar, tá vendo? Tem que treinar para ter assunto, para desenvolver, né? Ai, que bom. Tem. Mas você, Carol, o que você quer deixar aí de recado para as pessoas que estão te ouvindo, né? Ou para falar a última palavra aí, mesmo que seja do Supera, o que você quer dizer? Bom, eu quero falar para as pessoas que elas nunca ignorem o que elas sentem, entendeu? Então, por exemplo, tem uma falta de memória, tem alguma questão, corra atrás, procura, busque. E a gente tem que ser feliz, sabe? A gente tem que ser feliz. Eu bato muito nessa tecla, sabe? A gente tem que ser feliz, a gente tem que buscar o que vai fazer a gente feliz. E uma pessoa feliz é uma pessoa que cuida da saúde do cérebro, do corpo. Então é isso. Eu acredito que gente feliz faz um mundo melhor. Também acredito. Entendeu? Eu acredito de verdade. Então é esse meu recado. Dri, você que tá aí também no Supera há anos, né? Sempre sorrindo. Fala aí. Eu acredito que as pessoas têm que se deixar se levar, né? Ter mais desafios na sua vida, né? Uma vida sem desafios não é nada. Eu acho que assim, a gente tem que continuar buscando o que a gente quer, né? Da melhor forma possível, né? Ou melhor, né? A gente tem que fazer aquele momento ser o melhor, né? E se desafiar sempre. Sair da sua rotina. Né? Sair da zona de conforto. Pegar aquele sonho e dividir em pequenas partes, né? Ai, mas eu não vou conseguir. Vai embora, você vai conseguir, né? O não você já tem, né? Vamos atrás do sim. E se tem uma pessoa assim para guiar, fica mais fácil, né? Sim, caminho, né? A gente precisa, né? A gente é um conteúdo, tá? A gente estava conversando isso agora, Dri, como a gente é um conjunto. Então, assim, como eu tive pessoas que me inspiraram, como eu tive pessoas que me ajudaram, como a gente se ajuda hoje, o caminho é gente faz gente. A Dri que falou essa frase, eu amei, gente faz gente. Faz gente. Então, assim, é isso, a gente está aqui para se ajudar. Né? Então, assim, no mundo onde critica tanto, não, vamos desenvolver. Acho que é tão natural se desenvolver, né, Silvia? A gente tem um tabu que tem que nascer sabendo, não existe isso. Mas a gente não tem nem coragem de falar, você assistiu esse filme? Não, para que isso? Aliás, o processo pra gente no Supera é mais importante, né? Você viu lá, né? Eu aprendi muito como que é, não sei falar como que é, né? Porque, não sei, eu vou falar da minha pessoa. Eu que tenho, pra mim, que tenho dislexia, uma palavra nova pra mim é muito difícil. Então, o que acontece? Eu tenho que ficar treinando aquela palavra, falando várias vezes aquela palavra, até falar corretamente. Por quê? Pra mim é palavra nova. E aí você tem que se habituar, nível de concentração, para que você possa executar ela da forma correta, principalmente em vídeo, essas coisas. Exatamente. Então, geralmente, se vem uma palavra para me falar, eu falo, Vinícius, fala para mim essa palavra, que é meu filho, gente. Aí, e quando ele era pequenininho, ele falava uma palavra errada, eu falei, Vinícius, olha para minha boca, olha como a mamãe tá falando, né? E ele, hoje ele fala, mãe, olha para minha boca. Sabe? Porque eu falo, Vini, eu não tô conseguindo. Eu falo, mãe, eu vou falar de novo. Aí ele fica falando 500 vezes até eu processar e conseguir falar a palavra. É uma forma que você encontrou de treinar. Você viu? Você tem um treino, entendeu? Você encontrou uma forma e as pessoas vão encontrar. Porque a gente precisa achar o nosso jeito. Sim. A gente precisa entender que tudo é individual. O ser humano é único. Então, uma vez eu vi um curso assim que eu achei fantástico. Você é um DNA, né? Você é um CPF, quer dizer, você é único. E às vezes a gente
pega o que a gente tem mais de essencial, como você falou, dessa vontade de falar, de se comunicar e joga fora, por medo da crítica. Mas ali é a tua habilidade. Eu sempre falo pra mãe, né? Quando vem, a mãe, mas ele fala muito. Eu falei, ótimo. Ele se comunica. Então, é uma habilidade que a gente tem que entender ali como que a gente vai lapidar mais. Mas a gente fala que são aquelas habilidades que já vêm da criança, né? A fala, a curiosidade, e a gente vai lapidando. Mas eu acho que é bem por aí mesmo. Ai, que delícia. Eu amei receber vocês duas aqui. Passou muito rápido mesmo. Muito. E eu espero que você tenha muito sucesso, tanto você, Carol, como a Adri, né? Que o Supera aí evolua. Gratidão, a gente vai voltar aqui, hein? Quando a gente tiver os 300, eu volto aqui. Aí você vai contar. Silvia, eu não falei? Pode deixar, obrigada. Afinal, a gente já tem que começar a falar realmente, né? Sempre. Sempre. Pra ele trazer. Então, é o que você tá fazendo. E agora você jogou pro universo mesmo. Agora pronto. Literal. Gente, estamos chegando aqui no final. Eu quero agradecer todo mundo. E uma boa noite, uma ótima quarta-feira. Gente, eu vou pedir para vocês se inscreverem, dar um like e ativar o sininho. É isso aí. E até quarta-feira, se Deus quiser. Uma boa noite.